A paz do Senhor, irmãos. Eu fui convidado nessa noite a trazer uma mensagem para os irmãos. E diante dessa situação que nós temos passado nesses últimos dias, em que nós vemos notícias ruins acontecendo, mortes e uma onda de notícias ruins que vem sobrecarregando as nossas vidas. E nós viemos tendo tempos difíceis, viemos vivendo tempos difíceis. Eu gostaria de convidar vocês a meditar na palavra do Senhor neste momento, porque é essa palavra que nos fortalece, é essa palavra que nos faz caminhar cada dia. Se realmente somos cristãos, nós devemos seguir conforme a palavra do Senhor e conforme o que ela diz. E neste momento, Deus tem me tocado no coração para trazer algo que seja de instrução para os irmãos, que seja luz para o caminho de cada um de nós, para que sejamos reconhecidos como servos do Senhor. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz assim a palavra do Senhor: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Eu venho pensando nesse versículo há algum tempo, venho meditando nele, e é bem certo que a palavra do Senhor nos diz assim que o nosso coração é a sede de todas as nossas emoções. É a fonte de tudo aquilo que nós sentimos, de tudo aquilo que nós passamos. Até mesmo porque a Bíblia diz assim que um coração alegre, ele formoseia o rosto. E é bem verdade isso, que quando estamos alegres, quando nós estamos com o nosso coração alegre, os nossos semblantes ele modifica, nos dá um novo semblante. E é um alerta que eu gostaria de convidar a igreja a meditar sobre o seu coração. Numa situação em que nós temos passado nesses últimos dias, é importante que nós venhamos a imaginar o que está se passando nos nossos corações. Com as notícias que nós temos visto, nós temos passado situações em que os nossos sentimentos têm sido cada vez mais aflorados. Nós temos sentido que as nossas vidas têm trazido coisas, sentimentos que nós não tínhamos sentido há muito tempo, medo, desconfiança. E é neste momento que eu gostaria de convidar você a meditar o que está passando no seu coração. É bem verdade que o nosso coração ele não é como se fosse uma caixinha fechada, em que nada entra e nada sai. Em contramão disso, Jesus diz lá em Lucas capítulo 6, se eu não me engano, versículo 45, ele diz assim, olha, que a boca fala o que o coração está cheio. Então isso significa que dos nossos corações sai aquilo que nós plantamos e nós deixamos frutificar dentro dele. E neste momento que nós estamos às vezes confinados em nossas casas e ouvindo somente as notícias e convivendo somente com os nossos familiares e com alguns colegas em redes sociais, é neste momento que as diferenças elas começam a aparecer. É neste momento que no meio familiar começamos a ter indiferenças um com o outro. É neste momento que dentro do ambiente social, das redes sociais, nós começamos a deixar aflorar as nossas opiniões acima de tudo. Mas eu quero te dizer neste momento que nós não fomos chamados para
impormos as nossas opiniões. Nós não fomos chamados para colocar as nossas diferenças na mesa dentro da nossa casa, mas nós fomos chamados para pregar o Evangelho e pregar o Evangelho da salvação. É neste momento que nós, como filhos da luz, como servos do Senhor, devemos lutar pelo equilíbrio e pela harmonia, seja dentro da sua casa, seja dentro do seu ambiente de trabalho, seja no meio dos seus amigos, em qualquer ambiente. Isso está fora de questão. Isso, irmãos, não deve sair das nossas vidas, o equilíbrio e a harmonia. Se nós somos realmente filhos de Deus, se somos realmente cristãos, nós devemos promover essa paz. A paz que só vem do Senhor. É por isso que eu te peço que cuide do seu coração, para que aquilo que atrapalha a sua vida em relação aos outros venha a ser controlado. Eu quero abrir aqui, novamente eu quero ler esse versículo, mas ler nessa palavra, né, nessa versão, a Bíblia Viva, em que está dizendo assim, olha, o versículo, esse mesmo versículo, ele diz assim, olha, acima de tudo, meu filho, tome cuidado com suas emoções, porque elas afetam toda a sua vida. É muito importante que no capítulo 4 de Provérbios, todas as instruções que foi dada pelo autor são muito boas. Mas quando chega no versículo 23, ele diz assim, sobretudo ou acima de tudo, ou seja, aquilo que é mais importante, é você guardar todas as suas emoções. Ah, mas por que eu devo guardar todas as minhas emoções? E ele diz assim, olha, porque elas afetam toda a sua vida. E isso não quer dizer que só vai afetar durante a quarentena. Isso não quer dizer que só vai afetar durante 24 horas. Porque diferente de um vírus que pode viver entre 8, 12 horas ou até menos do que isso, as nossas emoções podem ser carregadas pela vida inteira. Que venhamos a promover a paz, que venhamos pregar a paz, pregar o evangelho da harmonia, o evangelho da salvação, o evangelho que diz que só o Senhor é Deus. O evangelho diz que Jesus veio para salvar a todo pecador. Somos igreja, irmãos. Somos enviados. A Bíblia nos diz assim, olha, que a igreja, a palavra igreja é aqueles que estão chamados para fora. Nós não fomos chamados para ficar confinado com a nossa boca fechada, mas nós fomos chamados para pregoar o evangelho, seja através de redes sociais, seja através das nossas vidas aqui, seja através da nossa família, que venhamos a pregar o evangelho de todo o coração. Eu agradeço por essa oportunidade. Eu peço que os irmãos reflitam nessa passagem e carreguem isso como um ensinamento. Eu tenho muita saudade da igreja. Já fazem alguns dias que nós não estamos congregando no local, mas eu sinto falta dos irmãos. Eu sinto muita falta de ver os rostos dos irmãos, de ouvir o glória a Deus de cada um, de ouvir os louvores. Apesar de estarmos aqui dentro de casa, louvando e bendizendo o nome do Senhor, a comunhão com a igreja é algo fora do normal para nós. Amém? Eu quero agradecer a todos e que Deus abençoe. E que Deus abençoe continuamente. Que Deus possa tirar tudo aquilo que está em teu coração, que está te fazendo sentir medo, sentir revolta, sentir dúvidas. O nosso Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.